ondas. Uma outra classificação é quanto à propagação. Quanto à propagação. Quanto à propagação, as ondas são classificadas em unidimensional, bidimensional ou ainda tridimensional. Nessa hora a gente tem que ter um certo cuidado, porque na verdade, meus amigos, a natureza é tridimensional. O mundo é tridimensional, os átomos são tridimensionais. A ideia de que existe alguma coisa com uma dimensão só é uma ideia humana. Não existe na prática nada unidimensional. Ah, professor, uma onda numa corda é unidimensional. Como assim, cara? A corda é volumétrica. Mas, se eu pego uma corda e começo a sacudir ela, como a onda se propaga só em cima da corda, e normalmente a gente despreza o tamanho da corda, a espessura da corda, aí eu vou dizer que ela é unidimensional. Certo? Então, onda unidimensional é aquela que se propaga em uma direção apenas. Não vou escrever isso. Unidimensional, uma direção. Exemplo, onda em corda, um raiozinho de luz pode ser considerado uma onda unidimensional porque ela só vai na direção em que o raio percorre, e a gente pode considerar o raio infinitamente fino. Então, ondas em cordas e raios de luz, daria para dizer que são um exemplo de ondas unidimensionais mais clássicas. Me dá um exemplo de uma onda que tu acha que pode ser considerada bidimensional. Uma onda que se propaga só em duas dimensões. Peraí, vamos pensar na geometria euclidiana. Ponto é aquilo que de nada faz parte. Ponto não tem dimensão. Certo? Uma linha tem uma dimensão, né? Só tem comprimento, não tem espessura nem largura. Concorda comigo? Uma coisa que é unidimensional só pode andar na direção de uma linha. O que é que tem duas dimensões então para Euclides? O plano. Plano é aquilo que só tem largura e comprimento, não tem espessura. Certo? Plano, gente, é uma ideia humana. Ah, professor, mas a mesa representa um plano. Representa, mas não é, porque a mesa tem espessura e plano não tem. Plano é infinitamente fino. Quer dizer que uma onda bidimensional é aquela que se propaga em uma superfície, tipo onda na superfície da água, o clássico. Então, uma onda bidimensional é uma onda que se propaga em apenas duas dimensões, duas direções. Exemplo, ondas na superfície da água. Um terremoto, se eu estou analisando só o que está acontecendo na crosta terrestre, o terremoto seria uma onda bidimensional. Ah, professor, mas me desculpa, cara, quando a onda está se propagando na superfície da água, ocorrem perturbações para baixo da água também. Ah, então se tu quiser analisar a onda verdadeira, é uma onda tridimensional. E aí, desse ponto de vista, toda onda é tridimensional, até uma onda numa corda é tridimensional. Certo? Então aqui na física, quando a gente vai estudar uma onda numa corda, a gente ignora que ela está se propagando volumetricamente e diz que ela está se propagando só na direção da corda. Uma onda na superfície da água, a gente ignora os efeitos abaixo ou acima e quer saber só como é que a superfície está oscilando. Por isso que seria uma onda bidimensional. Já o som, mesmo que tivesse, sei lá, prendido alunos no teto da sala e alunos estivessem deitados no chão, todos escutariam a fala, né? Ou seja, essa onda que eu produzo com o oscilar das minhas cordas vocais se propaga nas três direções. Por isso, o som vai ser uma onda tridimensional. Não se esqueçam, para classificar uma onda como uni ou bidimensional, eu tenho que fazer algumas concessões. Eu tenho que ter um pouco de jogo de cintura, porque a natureza é tridimensional. Só por desencargo de consciência, então, ondas em cordas, raio de luz, são dois exemplos clássicos. Ondas na superfície da água, ou nas superfícies, né? Ondas nas superfícies. Eu poderia pegar e produzir uma onda no quadro, ó, e querer estudar só como o quadro vibrou, ignorando o efeito para trás do quadro na parede. Eu quero saber só como a superfície do quadro vibrou. Seria uma onda bidimensional, ondas nas superfícies de maneira geral.
E as demais, né? Todas podem ser consideradas tridimensional. O som é um bom exemplo. O som é um bom exemplo. Ondas de choque, não sei se vocês já viram no YouTube ou na televisão, câmera lenta de explosões, né? Tu vê uma bomba explodindo e tu filma aquele câmera lenta, tu vê uma esfera de destruição se espalhando nas 3 dimensões, né? Uma classificação bem rara é a classificação quanto à frente de onda. Quanto à frente de onda. Quando a gente vai olhar a frente da onda, ou essa frente vai ser pontual, um ponto, ou vai ser uma linha, linear, ou vai ser uma superfície. Frente de onda pontual, por exemplo, a onda numa corda, né? O que separa a parte perturbada da parte não perturbada da corda é um ponto. Por isso que a gente diz que a frente de onda é pontual. Se eu vou olhar a superfície de um lago, o lago está espelhado de manhã cedo, não caiu vento nenhum ainda. Aí chega alguém e joga uma pedrinha no lago. Nós veríamos, né, cristas e vales se intercalando na superfície do lago. O que separa a parte do lago que ainda está espelhada da parte do lago perturbada é uma linha, nesse caso um círculo. E aí seria uma frente de onda linear circular. Mas, voltando a falar da explosão filmada em câmera lenta, nós veríamos que tem uma esfera que divide a região que ainda não foi perturbada da região já destruída pela explosão. Então tem uma superfície que separa onde a onda já está e aonde a onda ainda não chegou. Seria uma frente de onda superficial. Resumindo, ondas unidimensionais têm uma frente de onda pontual. Ondas bidimensionais têm uma frente de onda linear. Ondas tridimensionais têm uma frente de onda superficial. Frente de onda, região que separa a parte perturbada da parte não perturbada. Se é um ponto que faz a separação, frente de onda pontual. Se é uma linha que faz a separação, frente de onda linear. Se é uma superfície que faz a separação, frente de onda superficial. Muito raro isso aqui ser cobrado, mas como eu já vi aparecer, né, se eu não falar disso e cair no vestibular, eu mato. Prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, né, meu querido? Show! Demos uma olhadinha nos elementos da onda, vimos período, frequência, comprimento de onda, amplitude, frente de onda, crista, vale, vimos equação fundamental, vimos as classificações. De repente, antes de partir para a parte mais pesada, dá para a gente bater um papo sobre alguns fenômenos ondulatórios. Primeiro quero citá-los, para depois estudar mais profundamente cada um deles. Quero te mostrar o que é reflexão das ondas, refração, absorção, interferência, difração, difusão, polarização. Eu estou tão feliz com esses 7. Se tu dominar esses 7 fenômenos ondulatórios, estaremos muito bem na foto. Primeiro, uma citação rápida de cada um deles, para a gente finalizar, depois eu me esmiuçar. Reflexão é quando a onda atinge um obstáculo e retorna ao meio de origem. É quando a onda atinge um obstáculo e retorna ao meio de origem. Nós vamos investigar a reflexão das ondas. Em ótica nós estudaremos, né, as leis da reflexão e tudo mais, já estudamos até eu acho, né? Mas aqui nós vamos querer estudar outros tipos de reflexão, não só a reflexão da luz. Refração é quando a onda muda de meio de propagação.
e geralmente está relacionado ao desvio, esta refração. É a mudança de meio de propagação. A absorção é quando a onda é absorvida perdendo energia. Representar uma onda sendo absorvida é bem fácil. Primeiro tu coloca as cristas maiores, depois as cristas vão diminuindo e de repente a onda se extingue. A absorção. Não tem matemática por trás da absorção, é só tu ter consciência de como é que se representaria, né? Perceber que a amplitude foi diminuindo. O comprimento de onda tem que se manter, tá? O lambda tem que se manter, se ela não mudou de meio de propagação. A frequência se mantém, só a amplitude que foi diminuindo. Interferência, nós vamos ver que é quando duas ondas se sobrepõem. A interferência pode ser construtiva, crista com crista ou vale com vale. E aí a gente soma as amplitudes para achar a amplitude da interferência, da onda resultante da interferência. A interferência pode ser destrutiva, quando uma crista se encontra com um vale ou um vale com uma crista. E aí a amplitude resultante nasce da subtração das amplitudes que se encontraram. Interferência destrutiva. Vamos ver que tem interferência que é totalmente destrutiva. Certo? Então a gente pode ter som com som dando silêncio. Luz com luz dando escuridão. Uma loucura, né? Mas a gente vai ver que isso pode acontecer. Difração é quando uma onda contorna um obstáculo. É a capacidade que a onda tem de contornar um obstáculo. Difração. Para que a difração de uma onda seja perceptível, o comprimento de onda dela tem que ser equivalente ao tamanho do obstáculo pelo qual ela vai difratar. Difusão. Difusão é como, por exemplo, o que está acontecendo na janela ali atrás. Ó. A gente vê que a luz está batendo na janela, mas eu não consigo ver a origem dessa luz. Eu não consigo, se passa alguém por ali, eu vou ver a sombra da pessoa, mas eu não vou saber quem é. Se é o Vespa, se é o poeta, se é o cedeneiro que passou por ali. Ou seja, a luz dos objetos que estão lá atravessa a janela. Mas como ela não é um material transparente, é um material translúcido, cada raio de luz vai para um caminho diferente depois da refração. E a luz sofre então um embaralhamento. Para não ficar feio o nome, né, a gente chama de difusão. Certo? Seria um espalhamento que a luz sofreu, né? Difusão é quando a onda perde sua organização. É quando as ondas ficam embaralhadas, se difundem. Polarização a gente já comentou, né? Polarização a gente já comentou. Então tu vê, para o vestibular tu tem que saber o que é cada um desses fenômenos, em linhas gerais, como eu acabei de fazer, mas tu precisa saber um pouco mais sobre esses fenômenos. Vamos começar a esmiuçar um pouco melhor a reflexão. Vamos estudar as reflexões de ondas em cordas. Já que a reflexão de ondas, né, de raios de luz, a gente já deu uma olhadinha, vamos olhar a reflexão de ondas em cordas. Quando eu vou estudar a reflexão de uma onda numa corda, eu tenho que entender que a corda pode ter extremidade fixa ou extremidade móvel. E isso vai fazer com que a reflexão ocorra de forma diferente. Vamos dar uma olhada nisso. Então, reflexão de ondas em corda. Reflexão de ondas em cordas. Bom, primeiro vamos pegar uma corda, vamos criar uma crista nela, um pulso, mas vamos deixar a extremidade da corda fixa, amarrada. Então, extremidade fixa. Quando esse pulso chegar naquele ponto e a corda tentar puxar aquele ponto para cima, ele vai vir? Já que ele é um ponto fixo? Não, né? Seria que vai tentar amarrar a corda em alguma coisa rígida na parede e sacudir. Quando a crista chegar naquele ponto fixo, ela vai tentar puxar o ponto para cima, mas como ele é fixo, não vai vir. E aí o que vai acontecer é que eu vou gerar um vale após a reflexão. Por isso que a gente diz que quando a corda tem extremidade fixa, a reflexão ocorre com inversão de fase. Com inversão de fase. Se era crista, volta em forma de vale. Se era um vale, volta em forma de crista. Mas, se eu pego esta minha corda e amarro ela,
por exemplo, no anel, que pode oscilar dentro de um bastão metálico, por exemplo, aí tu passa a graxa ali, óleo, lubrifica direitinho. Quando eu vou fazer o mesmo experimento, ó, a corda agora tem extremidade móvel. Extremidade móvel. Nesse caso, quando essa crista chegar lá, aquele anel vai poder oscilar quando ele for puxado para cima? Sim, né? Comentei que estava lubrificado e tudo. E aí, então, quando o anel for para cima, ele vai gerar uma crista refletida. Então, se eu fiz uma crista, eu vejo uma crista voltando. Se eu tivesse formado um vale, eu veria um vale sendo refletido. Logo, ocorreu reflexão sem inversão de fase. Sem inversão de fase. Nós já tínhamos estudado na ótica, né, que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, primeira lei da reflexão para a ótica. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, segunda lei da reflexão. Nesse caso, como a onda que nós estávamos estudando era unidimensional, essa preocupação não é importante. Esta preocupação não é importante. Se eu quisesse estudar as reflexões, por exemplo, do som, olha que interessante. Aqui está o chão. Aí um barulho gera ar comprimido, ar descomprimido, ar comprimido, ar descomprimido. Quando essa onda sonora bate no chão, ela vai se refletir. Observem que não existe raio de som. O som não é raio. São camadas de ar comprimido e camada de ar descomprimida. Porém, tu deves concordar comigo que eu posso imaginar que essa era a direção de chegada do som, né? Concorda comigo? Eu posso fazer uma reta que é perpendicular às frentes de onda, que são superficiais. Este raio que eu desenhei é chamado de raio de onda. Ele não é um raio de luz, até porque eu estou falando da reflexão do som. Ele é chamado de raio de onda. Mas eu posso dizer que aqui tem a reta normal, eu posso dizer que isso aqui é o ângulo de incidência e eu posso desenhar o raio de onda refletido, certo? E através desse raio de onda eu posso desenhar as camadas comprimidas e descomprimidas do som. Então observem que as leis da reflexão usadas para ótica continuam valendo se eu tivesse que fazer algum cálculo a respeito de som. A distinção é que fica difícil definir onde é que a onda está chegando. Portanto, tu desenha as frentes de onda e usa um raio de onda para representar a chegada da onda. Então, exemplifiquei aqui como é que seria a representação de uma reflexão de som, certo? Raios de onda. Seria o equivalente do raio de luz para ondas longitudinais. Então eu posso continuar usando as leis da reflexão. O raio de onda incidente, o raio de onda refletido e a reta normal são coplanares, primeira lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou o ângulo que o raio de onda faz com a reta normal à superfície refletora é igual ao ângulo que o raio de onda refletido faz com a reta normal na superfície refletora. Então aquelas regrinhas estudadas anteriormente vão continuar valendo. Se eu falei da reflexão de ondas em corda, não custa citar refração de ondas em corda. Refração. Vamos dar uma olhada como é que seria a interpretação disso. Refração, como eu disse, é quando a onda muda de meio de propagação. Se eu vou fazer refração de ondas em cordas, eu vou ter que fazer a onda passar de uma corda para outra.
imaginem vocês, eu tenho uma corda bem fininha, tipo uma linha de costura, e de repente eu amarro essa corda numa corda grossa, uma corda de varal. Mas atenção, essa corda fina é menos densa do que essa corda grossa. Poderia ser um fio de nylon e um cabo de aço. Beleza? Então essa corda fina é menos densa. Essa corda grossinha é mais densa. Tá, professor? Densidade quer dizer massa sobre volume? É isso que é densidade, né? Massa sobre volume. Para cordas, a gente usa uma ideia chamada densidade linear. Densidade linear. Densidade linear, eu já vi alguns vestibulares chamando de μ, que nem o coeficiente de atrito. Densidade linear é a massa dividida pelo comprimento. Massa dividido pelo comprimento. Se eu chamar essa corda aqui de corda 1 e essa aqui de corda 2, eu estou dizendo que a densidade linear da corda 1 é menor que a densidade linear da corda 2. É isso que eu estou dizendo. Produzir um pulso em forma de crista, esse pulso vai em direção à corda mais densa. Quando essa corda menos densa tentar erguer a corda mais densa, ela vai subir um pouquinho. Ou seja, vai ter um pulso refratado, que vai ser em forma de crista. Esse aqui é o pulso refratado. Refratado porque ele foi da corda menos densa para a corda mais densa, mudou o limite de propagação. Mas vocês concordam que quando a gente olha através de uma janela de vidro, dá tanto para se ver refletido na janela, quanto dá para ver o ambiente externo, né? Dificilmente tu vê só o ambiente externo ou tu só se vê. Geralmente tu vê um pouco a tua imagem refletida, como tu também vê a outra parte, a parte do outro lado da janela. Que nem quando eu olho para a lente dos óculos de alguns de vocês, eu também me vejo refletido no óculos de vocês, além de ver os olhos de vocês. O que eu estou querendo te dizer é que quando a gente olha para uma superfície transparente, a gente enxerga dois fenômenos concomitantemente. A gente vê a reflexão e vê a refração ocorrendo. É aceitável que nessa corda vá ocorrer a mesma coisa. Quando eu pego a corda menos densa conectada à corda mais densa e sacudo a corda menos densa, uma parte da energia refratou, indo para a corda mais densa, pulso refratado. Se eu gerei uma crista, vai crista para a região refratada. Mas também é esperado que uma parte dessa energia seja refletida e volte. A questão é, como é que tu acha que vai ser esse pulso refletido? Vai ser com ou sem inversão de fase? Por quê? Tu acha que quando o pulso da corda menos densa chegar na corda mais densa, a corda menos densa vai sentir a extremidade como uma extremidade fixa ou como uma extremidade móvel? Tu acha que vai ser fácil para a corda de baixa densidade sacudir a corda de grande densidade? Não, né? Tu concorda que vai dar um tranco ali na hora da intersecção? Então vai se comportar como se estivesse uma extremidade fixa. E, portanto, quando o pulso vem de uma corda menos densa para uma corda mais densa, o pulso refletido ocorre com inversão de fase. Pulso refletido com inversão. O pulso refratado nunca inverterá a fase. Mas, se eu fosse fazer a brincadeira de forma distinta, se eu fosse pegar uma corda mais grossa, mais densa, uma corda de varal, por exemplo, e conectar uma corda fininha de pescaria, ou seja, peguei a corda mais densa, vou sacudir essa corda, só que essa corda está amarrada numa corda menos densa. Faço uma crista e lá vai o pulso. Nós já discutimos que quando esse pulso passar para a corda mais fina, ele vai em forma de crista. Mas pensem na corda mais grossa. Quando o pulso chegar na corda menos densa, como
inércia, vai ser fácil para ela sacudir a corda menos densa. Então essa pontinha vai se comportar como se ela fosse móvel. E por isso o pulso refletido ocorre sem inversão de fase. Pulso refratado, pulso refletido. O vestibular vai me cobrar isso? Cara, o vestibular pode te cobrar isso. Bem clássico. Refração de ondas em corda. O pulso refratado nunca inverte de fase. Então, uma observação. O pulso refratado não inverte a fase. O pulso refratado não inverte a fase. O pulso refletido inverte a fase quando a onda vai da corda menos densa para a corda mais densa. E o pulso refletido não inverte de fase quando o pulso vai da corda mais densa para a corda menos densa. Inverte de fase da menos densa para a mais densa, porque dá um tranco aqui. Não inverte de fase quando vai da corda mais densa para menos densa, porque a oscilação vai ser livre ali. Ou seja, o cara que entendeu a reflexão de ondas em corda vai entender o que aconteceu com o pulso refletido. E o pulso refratado nunca inverte a fase. Show de bola! Mais um fenômenozinho analisado. Tu vê, né? Refração. Eu não precisei das leis da refração para entender isso, né? Já chegamos a ver refração da luz, né? N de chegada, descendo de chegada, igual N de saída, descendo de saída. A segunda lei da refração, a lei de Descartes, não foi usada nesse momento. Por quê? Porque tratava-se de uma onda unidimensional se propagando na corda, então não faz sentido eu calcular quanto que ela desviou, porque a corda estava esticada, ela continuou a se propagar na corda. Mas vamos fazer uma abordagem de uma refração do som, por exemplo, indo do ar para a água. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos olhar como é que seria a refração do som do ar para a água. Então observe. Imagina que tem uma fonte sonora como uma caixa de som emitindo som no ar. Essa onda sonora a gente sabe que se propaga com 340 metros por segundo e a frequência do som emitido era de 1000 Hz, 1000 oscilações por segundo. O som é uma onda longitudinal, então a gente veria camadas de ar comprimido, camada de ar descomprimido, camada de ar comprimido, camada de ar descomprimido. E eu veria então, eu poderia representar esse som chegando como um raio de onda atingindo a superfície da água. Vamos dizer que esse ângulo de incidência, vale, vamos colocar o número, vale um certo ângulo I, o ângulo de incidência. A pergunta é, quando o som se propagar na água, quando ele atingir a água, sabendo que a velocidade do som na água, é aproximadamente 1500 metros por segundo, vou botar um número bonito ali, vezes 4, 1200 mais 160, 1360 metros por segundo. Determine qual é a frequência da onda na água, qual é o comprimento de onda na água e se o ângulo de refração vai ser maior ou menor que o I.
frequência 1000, lambda igual 1, 2, 3, 0,34 metros, ocorrência de onda no ar. Ele nem pediu isso, ele pediu na água. Como ele pediu a frequência na água, eu não preciso calcular, porque eu sei que a frequência se mantém constante, 1000. Se ele quiser saber o lambda, não é o mesmo. É V igual a lambda vezes F, só que agora, na água, a velocidade 1360. O lambda eu quero descobrir. E a frequência é o mesmo 1000 de antes. Está multiplicando, passou dividindo? 1,36 metros. Por que aumentou 4 vezes? Aumentou 4 vezes porque a velocidade aumentou 4 vezes. Se a velocidade quadruplica, o lambda quadruplica, já que a frequência é mantida constante. Matamos as duas primeiras perguntas. Achamos a frequência, que é a mesma, e descobrimos o lambda, que aumentou proporcionalmente a velocidade. Só falta descobrir o que aconteceu com o ângulo. Se fosse um raio de luz indo do ar para a água, a velocidade diminuiria e o raio se aproximaria da normal. Mas como é som, a velocidade vai aumentar e, portanto, o ângulo aumentará também, né? Nós faremos o seguinte cálculo: n de chegada vezes seno do ângulo de chegada é igual ao n de saída vezes o seno do ângulo de saída. Porém, o que é n? N é o índice de refração, que é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio em questão. Faz sentido calcular um índice de refração para uma onda sonora? Faz sentido misturar a velocidade da luz no vácuo com a velocidade do som na água e no ar? Não. Mas relaxa, já que N é C sobre V no ar, e já que N é C sobre V na água, e como o Czinho está presente dos dois lados da equação, eu posso pegar a equação clássica da ótica então e modificá-la para ela ficar aplicável em outras situações. A fórmula dessa maneira é aplicável em qualquer tipo de refração. Espera aí, vamos isolar o seno de R. O seno de R é igual a velocidade na água vezes o seno de I dividido pela velocidade no ar. Como a velocidade na água é maior que a velocidade do ar, essa razão aqui é um número maior que 1. Pegar o seno de I e multiplicar por um número maior que 1 vai gerar um número maior. Portanto, o seno de R é maior que o seno de I. E, portanto, R é maior que o I. Então, eu sei que a tendência é esse raio de onda se afastar ainda mais da normal. Show de bola. Sabemos, então, que o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Respondemos as 3 perguntas para a refração do som indo do ar para a água. Tu vê, cara, não adianta decorar, né? A onda, quando vai do ar para a água, se aproxima da normal ou se afasta. Não adianta decorar. A luz se aproximaria. O som se afastou, porque são ondas distintas com comportamento distinto. A luz, onda eletromagnética, diminui de velocidade ao ir do ar para a água. O som, uma onda mecânica, aumenta de velocidade. Aliás, em acústica nós veremos, né, que a velocidade do som no ar é menor que nos líquidos, que é menor que nos sólidos. A velocidade do som nos sólidos é maior que nos líquidos, que é maior que nos gases. Por quê? Porque nos sólidos as moléculas estão mais próximas, nos líquidos um pouquinho mais afastadas e nos gases ainda mais afastadas. Tem a ver com o afastamento das moléculas nesses distintos meios. Futuramente nós documentaremos o que eu falei sobre a velocidade das ondas. Isso aí, meus queridos. Vale a pena aí, se, né, tu não recebeu material ainda, né? A galera que está acostumada a pesquisar em materiais outros, aproveitar que isso aí está fresco na mente e fazer umas questões ondulatórias. Se tu na semana que vem me trouxer umas dúvidas, eu vou ficar todo bobo.
Valeu! Aliás, hoje nós vamos ficar juntos ainda mais, né? Coisa linda. Hoje à tarde estamos juntos, hein? Não me abandonem, por favor.